Bom dia para vocês, bem-vindos à última aula desse segundo bimestre. Na aula de hoje vamos ver juntos sobre o conteúdo que foi ministrado nesse segundo bimestre. Acompanhe comigo que essa aula aí vai ser uma pincelada aí de todo o conteúdo que foi passado aí, conteúdo de artes, que foi passado nesse segundo bimestre. Acompanhe comigo, olha aí, eu dividi em duas partes essa aula. Vamos ver o conteúdo do PET volume 2. Esse segundo volume são 6 semanas, na verdade já passaram as 6 semanas de atividades. E além das atividades, tem um conteúdo aí referente a todas essas semanas. A outra parte da aula, vamos ver aí rapidamente sobre o conteúdo complementar que vocês estudaram aí com 4 atividades complementares. Então acompanhe comigo. Vocês estudaram através do PET sobre o impressionismo. Vocês estudaram que o impressionismo é um movimento artístico que revolucionou a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. O impressionismo apresenta algumas características. Está aí por tópicos: registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos. Os artistas impressionistas, na maioria das vezes, eles pintavam ao ar livre e observavam bastante a luz do sol, a luz natural do sol sobre a paisagem e os objetos. Outra característica: figuras sem contornos nítidos. As pinturas não apresentavam contornos nítidos, mais ou menos assim, uma pintura meio borrada, não tem aquele contorno nítido que define exatamente o objeto. Além terceiro, vamos ver, sombras luminosas e coloridas. Até mesmo as sombras apresentavam um pouco de luminosidade, não tinha aquela sombra totalmente escura, preta. Aí a próxima característica, acompanha, misturas das tintas diretamente na tela com pequenas pinceladas. Então os artistas eles já misturavam as tintas diretamente na tela. E por último ali a pintura, já citei aí de antemão, a pintura ao ar livre. Os artistas do impressionismo, eles gostavam de pintar ao ar livre. Aí tem uma curiosidade sobre o impressionismo. Vamos rever. O nome desse movimento artístico surgiu a partir da obra Impressão, Nascer do Sol. Essa obra aí do lado que vocês podem ver, ok? Essa pintura foi feita e composta pelo artista francês Claude Monet, aí no ano de 1872. Naquele período, essa obra foi muito criticada pelo pintor e escritor Louis Leroy, que a descreveu como uma impressão mal feita ou mal acabada de uma paisagem. O termo impressionismo foi empregado de forma pejorativa, ou seja, esse artista está tentando nos impressionar com essa obra que mais parece um borrão. Posteriormente, o nome passou a ser utilizado por Monet e seus colegas por perceberem as mudanças que estavam promovendo por meio da arte. Então essa é a curiosidade a respeito aí desse movimento impressionista. Qual é a curiosidade? A princípio, o nome impressionismo ele foi colocado de forma pejorativa. Teve algumas críticas, principalmente desse
pintor e escritor Louis Leroy. Então foi assim de forma pejorativa, como uma piada mesmo, a partir da observação desse tipo de pintura. Só que o nome pegou e até os próprios pintores que pintavam esse tipo de arte, eles começaram a chamar as obras de impressionismo. Aí surgiu então esse movimento impressionista que revolucionou a arte. Vamos continuar sobre o impressionismo. O impressionismo, esse movimento artístico mais moderno, ele evoluiu e surgiu aí o pontilhismo. Vamos acompanhar mais informações. Em 1886, ocorreu na França a última exposição coletiva dos impressionistas, uma nova tendência artística. Georges Seurat, nascido em 1859, falecido em 1891, reduziu as pinceladas em pontos que, no conjunto, permitem perceber uma cena. Tem essa obra aí, A Boia Vermelha, de 1895, de Signac, que se encontra aí nesse museu aí em Paris. Observe nessa obra os pequenos pontos coloridos que, colocados lado a lado, formam todos os elementos representados: o céu, as casas, as embarcações, a água, a boia e o reflexo de tudo isso na água. Então surgiu esse movimento aí, a partir, né, do movimento impressionismo, surgiu aí a técnica do pontilhismo, que é um impressionismo mais avançado, onde os artistas, pintores aí, eles utilizavam pontos mesmo, vários pontos numa composição com algumas cores, principalmente primárias, e eles colocavam os pontos lado a lado e sobrepostos, formando toda uma composição, uma paisagem. Vocês estudaram também aí outro tema sobre a história do designer. A palavra designer vem do latim designar, tendo sido adaptado pelo inglês, que significa desenho, mas não um desenho qualquer, sim no sentido de projeto, de planejamento de um produto que pode ser industrial ou artesanal. Com a Revolução Industrial surgiu a necessidade de ampliar a criação e a produção de objetos. Existe, pessoal, até um profissional aí que trabalha com designer, ok? Que é o designer. Ele é um profissional que cria o visual dos objetos que usamos no dia a dia. Ok? Essa profissão aí exige muita criatividade e responsabilidade, já que é necessário pensar na beleza do objeto, né, a ser produzido, e também na função. Não adianta apenas ter beleza, objeto, se ele não funcionar direito, ok? E também não adianta ter uma função aí muito eficiente se ele for um pouco feio. Então, ele não vai ser muito vendido, esse objeto aí a ser produzido. Então, o designer, ele é importante aí em todos os objetos produzidos. É ele que inicialmente faz o projeto com desenho do que vai ser produzido. Ok? Devido então à necessidade e o gosto dos consumidores, os produtos precisam mudar o design todos os momentos. Então, ao longo do tempo aí, o desenho dos produtos, a forma dos produtos foram se alterando. Okay? É um profissional muito importante. Vocês estudaram um pouco também sobre a dança. Aí tem uma breve apresentação falando um pouco sobre a dança e também mostra aí a divisão dos tipos de dança ao longo da história. Temos aí primeiro aí, ó, a dança clássica, caracterizada a dança do século XV. Aí a dança moderna, meados do século XIX. Por último, aí na divisão, temos a dança contemporânea, década de 1950. Temos aí 3 imagens representando cada tipo de dança aí ao longo da história. Estudaram um pouco também
sobre o teatro, outro tipo de arte dentro da classificação das artes. Temos, como vocês já estudaram no início, lá no primeiro bimestre, temos aí artes visuais, temos aí a música e o teatro. O teatro é um tipo de arte que se utiliza também da música, das artes visuais, e é apresentado aí as histórias através dos atores que representam os personagens, e temos toda uma estrutura por trás do teatro, ok? Para que funcione bem. Vamos ver sobre especificamente o Giramundo. O Giramundo foi criado em 1970 pelos artistas plásticos Álvaro Apocalipse, Teresa Veloso e Madu. O grupo montou 34 espetáculos teatrais, construindo acervo próximo de 1.500 bonecos e objetos de cena. Suas montagens experimentaram o boneco em múltiplas formas, criando um variado panorama técnico expressivo do teatro de bonecos. Então, o Giramundo aí é um tipo de teatro que utiliza bonecos, criado em 1970, ok? Tem o nome aí, como já li, desses artistas que criaram aí o Giramundo, utilizando bonecos para representar peças, histórias de teatro, ok? Aí fala que o Giramundo foi aberto em Belo Horizonte no dia 26 de setembro de 2001. Tinha como objetivo preservar e exibir o acervo do Giramundo. O Giramundo percebeu que há dois bons modos de conservar um boneco: colocando-o em atividade no teatro ou deixando em exposição. Estes são os destinos das marionetes do grupo. Os que não estiverem sob as luzes dos refletores deverão estar sob o olhar dos visitantes do Museu Giramundo. Então, como eles não faziam o tempo todo teatro, eles também conservavam os bonecos no museu, ok? O Museu Giramundo. Vamos agora para a segunda parte da aula, sobre o conteúdo complementar. Vamos passar bem rápido nessa parte. No conteúdo complementar, vocês estudaram os elementos básicos da linguagem visual. Aí coloquei na lista aí, olhem que tem aí na sequência de 1 ao 9, vocês estudaram sobre o ponto, linha, forma, direção, tom, cor, textura, escala, e falta aí estudar sobre o movimento, que fica para o segundo semestre, início aí do terceiro bimestre. Pessoal, sobre o ponto, tem aqui uma imagem para vocês observarem de uma obra de arte, de uma pintura feita com a técnica do pontilhismo, que eu já falei lá no conteúdo do PET volume 2. Okay? Essa obra aí, que vocês estão vendo, tem o nome O Rio Sena. Foi pintado pelo artista Seraut em 1888. Ele utilizou vários pontos, e a partir dos pontos aí colocados no quadro com tinta, ele montou essa composição. Aí depois vocês estudaram um pouco sobre a linha. Existe até uma classificação dos tipos de linha que vocês estudaram e está lá para quem quiser rever. Tem lá alguns vídeos, aulas falando sobre a linha, que é muito importante no desenho, principalmente no desenho. Aí a forma, vocês estudaram os 3 tipos básicos de formas aí, o triângulo, o quadrado e o círculo, que são as formas básicas utilizadas aí nas artes visuais. Vocês estudaram sobre a direção, ok? Cada direção aí tem até mesmo um significado diferente. Vocês estudaram um pouco sobre o tom, que é a característica, que é uma das características da cor. O tom, ele refere-se à quantidade relativa de luz
no objeto ou na imagem, ok? Você estudar um pouco sobre a cor, a classificação das cores em primárias, secundárias e terciárias. Um pouco sobre textura, vocês viram que a textura ela é a qualidade tátil dos objetos, que a gente pode perceber a textura através do tato, que é um dos 5 sentidos que temos. A textura ela é classificada em ótica e tátil, ok? Apenas pela visão, a gente também consegue observar diferentes texturas. Olhando nas imagens e no ambiente, a gente consegue observar só pela visão as diferentes texturas, se é lisa, se é rugosa, se é áspera, ok? Aí sobre a escala, vocês estudaram um pouco sobre a escala, muito importante no desenho, nas artes visuais. A escala é a relação proporcional do tamanho do objeto com o tamanho representado no desenho. Tem até uma proporção aí por números, certo? Ok? Vocês estudaram também, com certeza, na geografia sobre escala, que é um elemento importante no desenho. Vou dar apenas uma ideia para vocês. Se vocês quiserem aí desenhar um carro, vamos imaginar que vocês gostem de carro. Vocês vão desenhar um carro e para representar o carro, desenhar o carro no papel, é preciso reduzir o tamanho do carro, né, das partes aí do carro, proporcionalmente para caber dentro de uma folha. Essa redução tem que ser proporcional para ficar um desenho aí realista, parecendo exatamente com o carro que vocês desenharam, ok? Aí temos, por último, o movimento que vocês vão estudar no próximo bimestre, terceiro bimestre e no próximo semestre, depois do recesso. Pessoal, vamos terminar essa aula. Quem ainda não enviou PET, atividades do PET, Plano de Estudo Tutorado, e não terminaram todas as atividades complementares, eu vou estar recebendo até às 5 horas da tarde de hoje, que é o último dia do segundo bimestre, a última aula desse segundo bimestre. Ok? Desejo para vocês um ótimo recesso e até o próximo bimestre. Tchau para vocês. Tchau.